comportamento empreendedor das empresas e organizações, é que isso está sendo uma necessidade, né? Porque os valores empreendedores, as atitudes empreendedoras são, vamos dizer assim, insumos importantes para as empresas serem mais competitivas, poderem ter um nível de desempenho maior, traz esses valores que são importantes para as empresas hoje, como agilidade, né? Como saber encarar novas oportunidades de mercado, novas oportunidades de atividades e também alguns aspectos relacionados mesmo a, vamos dizer assim, o comportamento mais individual do empreendedor que as empresas estão assimilando, estão incorporando como atividade importante, né? O que eu acho que também é legal a gente salientar que assim, esse empreendedorismo corporativo ele sempre existiu. Esse é um ponto que eu acho legal a gente também destacar, que é o seguinte, não existe muita novidade em relação a isso. Sempre existiu algum tipo de empreendedorismo interno das empresas, das organizações, algum intraempreendedorismo. Isso é um movimento bem antigo, né? Mas o que acontece hoje, também assim, tentando ver o que está diferenciando, o que está sendo novo nesses movimentos, é que antigamente você tinha atividades de empreendedorismo dentro das empresas, mas essas atividades eram estruturadas, eram sistematizadas, elas entravam dentro do processo de gestão das empresas, mas elas tinham um aspecto mais cíclico. Uma empresa decidia que ela ia adotar atitudes mais empreendedoras, que os seus empregados, seus colaboradores iam ser mais empreendedores, e adotar uma cultura mais empreendedora, mas isso acabava tendo um ciclo. Ela adotava isso e depois isso sumia da gestão. Hoje, dentro desse contexto que eu falei no início, de pensar o empreendedorismo como uma coisa que veio realmente para ficar e não tem volta, as empresas também estão assumindo isso. Então, hoje, o intraempreendedorismo é muito mais presente e tende a durar muito mais tempo do que em outros momentos. Então, acho que esse é um momento diferenciado em relação ao empreendedorismo corporativo, né? E também em termos de empregabilidade. Você pegar não só a questão das empresas perceberem mais nitidamente que elas precisam ser mais empreendedoras, mas também do próprio ponto de vista da oferta de emprego. As pessoas estão hoje muito mais conscientes que elas precisam ser mais empreendedoras para aumentar o nível de empregabilidade dela. Então tem esses dois lados que eu acho que são interessantes. Tem um lado mais corporativo, mais organizacional, mas também tem o lado da consciência das pessoas que elas sabem que, por exemplo, quem ingressa no mercado de trabalho hoje sabe que ele vai ser muito mais competitivo, vai ser muito mais atrativo para ser contratado se ele demonstrar na prática que ele tem uma visão mais empreendedora. Essa questão de você incorporar atitudes e comportamentos mais empreendedores na gestão tem um drive muito forte de você incorporar esses elementos para melhorar o processo de gestão da inovação. Só que aí é que eu acho que é uma coisa que o empreendedorismo traz esse diferencial, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: inovação sem empreendedorismo eu acho que não existe, né? A inovação que vai ser realmente significativa, que vai causar um impacto maior, seja em termos de desempenho para as empresas ou mesmo individualmente para as pessoas, ela sempre vai ser mais bem sucedida quanto maior for o grau de empreendedorismo que ela tiver, né? Então, como é que a gente pode traduzir um pouquinho isso? Não adianta você ter uma estratégia de inovação muito bem fundamentada, muito bem montada, se você, na gestão dessa inovação, não souber que você vai ter que ser ágil, que você vai ter que saber lidar com as oportunidades, que você vai ter que ter uma cultura muito aberta para a questão das falhas, dos problemas que você vai enfrentar, como você vai lidar com essas questões, como que você vai trabalhar a questão, por exemplo, do relacionamento, né, do networking, que são valores que o empreendedor traz para a empresa. Então ela vai ser muito mais bem sucedida na sua gestão da inovação se ela for mais empreendedora. Mas não é só você colocar isso num nível de cultura mais amplo, de colocar isso numa missão da empresa, não. Isso tem que entrar nos processos mesmo, tem que estar na cultura do dia a dia das pessoas. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar, que tem mais a ver com a minha área mais, digamos assim, de entender como é que as universidades, as faculdades, as instituições de ensino superior trabalham, é você olhar, por exemplo, o sistema mais avançado de inovação hoje no mundo, como há muito tempo, o sistema americano. Uma universidade que hoje se destaca na área de inovação e de empreendedorismo é uma universidade que está fora, vamos dizer assim, do mainstream das grandes universidades americanas, que é a Universidade de Utah. O que ela faz para ser diferenciada em relação
as outras grandes universidades, Stanford, né, alguns grandes institutos como o MIT, ela tem uma gestão mais empreendedora da inovação. Então ela consegue, por exemplo, com pouco recurso, com menos recursos do que os grandes orçamentos de pesquisa que as grandes universidades americanas têm, ela consegue ser mais produtiva. Então, você perceba como isso é um elemento empreendedor. Ela está gerenciando os recursos de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais eficiente, sabendo que ela vai ter restrição muito forte com aqueles recursos, mas ela tem uma gestão muito mais criativa dos processos de inovação e ela consegue gerar tanto ou mais licenciamentos de patentes, recursos de licenciamentos de patente e geração de startups do que as grandes universidades. Então eu gosto de dar esse exemplo para mostrar que isso está acontecendo em todas as organizações, inclusive em organizações do tipo das universidades. Então acho que essa junção do empreendedorismo hoje com a inovação, ele é muito mais forte, né? E aí, por exemplo, o movimento das startups, que é um movimento global, que ajuda isso que a gente está pensando de entender como o empreendedorismo é hoje muito mais um impacto permanente que veio para ficar, ele está muito significativo nessa definição das formas como as empresas estão sendo mais inovadoras e montando as suas estruturas de empreendedorismo corporativo e de intraempreendedorismo. Todas as grandes empresas conseguem engajar os seus funcionários, os seus colaboradores, porque ela percebe que ela não está ali só tendo, vamos dizer assim, um retorno financeiro, que é fundamental, mas que ela está tendo um propósito maior, né? Então essa característica do líder de poder realmente engajar quem vai trabalhar com essas áreas, né? Se for trabalhar mais focado, é fundamental, porque isso aí vai ser um diferencial no sentido de fazer com que a organização seja mais competitiva, os níveis de performance dos seus funcionários sejam de acordo com essa cultura, né, da inovação, do empreendedorismo. Não gosto muito de falar muito de cultura, porque cultura parece que você está jogando uma coisa, né? Tudo que não é muito explicado, você joga na cultura. Não, é na prática mesmo, no dia a dia. Como é que a empresa vai ser mais inovadora, mostrando para o seu funcionário que ela está sendo mais ágil, ela está dando mais oportunidades para novas ideias serem tiradas do papel e realmente se transformarem em produtos, processos, serviços, né? Como é que ela vai dar liberdade criativa para o seu funcionário? Ela de fato trabalha isso? Né? Então esses elementos têm que estar muito na prática do dia a dia das empresas. Por que empresas como a Google e outras que têm, vamos dizer assim, um nível de excelência a ser seguido na área de inovação e de empreendedorismo, são valores que são difíceis de serem replicados, né? E todo mundo quer replicar esses ambientes de inovação do tipo de uma Google, ou ambientes de empreendedorismo do tipo ainda de uma Google que trabalha bem. Porque não é fácil você fazer isso, você tem que estar na cultura, né? Na cultura do dia a dia mesmo, não é simplesmente uma coisa de papel ou de missão, né? Uma coisa antiga, missão da empresa. Isso tem que estar no propósito. Se eu entro para trabalhar num novo departamento de uma grande empresa que está criando a sua área de empreendedorismo, que isso está acontecendo muito hoje, eu tenho que ter a visibilidade plena de que aquela liderança que me convidou para trabalhar ou me selecionou para trabalhar, que viu que as minhas competências estão adequadas, que a prática vai ser realmente voltada para isso, né? E aí, por exemplo, acho que tem um elemento aí de tentar olhar algumas coisas que são diferentes do que está acontecendo. Acho que uma pergunta que tem que ser feita hoje, por exemplo, as estruturas de inovação e de empreendedorismo das grandes empresas para fazer esse intraempreendedorismo ou esse empreendedorismo corporativo, né, elas estão muito ávidas em aprender com as startups, em aprender como é que as startups se comportam para trazer esse comportamento para dentro da minha empresa. Mas mesmo nesse momento, você tem que mostrar claramente que isso não está sendo só uma questão de eu tenho a minha empresa, então eu vou precisar me relacionar com as startups só como um fator de fornecimento. Ela entra na minha cadeia como mais um fornecedor de soluções. Não. Se você está querendo aprender de fato com as startups, tem que ser muito mais amplo. Você tem que colocar para os seus colaboradores que vamos dizer assim, a apropriação desses valores que estão nas startups é muito mais concreto. É muito mais dentro do propósito da empresa. E não simplesmente eu quero ter um bom relacionamento com as startups porque elas vão ser boas fornecedoras de solução para mim, assim como um outro insumo pode me dar um fornecimento de valor na minha cadeia de suprimentos. Não é isso. Se as empresas que querem realmente serem transformadas pela visão de inovação, de empreendedorismo das startups,
quiserem realmente transformar a sua estrutura de gestão verdadeiramente, elas têm que sair deste nível só do fornecimento e só da redução de custos, porque um trabalho de uma startup, uma solução entregada por uma startup pode ser mais barata do que outras soluções. Para a gente pensar nessa questão da atitude empreendedora, do comportamento empreendedor, né, seja mesmo no nível individual, dos colaboradores, dos funcionários, das pessoas que estão no dia a dia ali, mesmo organizacionalmente, né, é pensar assim, em relação a algumas situações ou alguns temas até que são importantes para a gestão, como é que se responde a esses desafios, né? Então, por exemplo, em relação à questão da interação, de você ser mais interativo, de você ser mais consciente que você precisa ter uma boa rede de relacionamento. Isso é um valor extremamente empreendedor. O grande empreendedor, ele sabe tirar um enorme valor da sua rede de relacionamento, do seu networking. Como é que esse valor está relacionado com o comportamento empreendedor e como é que as empresas estão aprendendo com este exemplo? Você realmente fazer com que as pessoas com quem você interage, as organizações e as empresas com quem você faz parcerias, você faça um processo de cocriação com elas. Então, não basta só você ter um bom processo de relacionamento. Você precisa fazer esse relacionamento, esse networking, ser tão empático a ponto de você poder convencer as pessoas e, vamos dizer assim, interagir com essas pessoas, com as organizações, com as empresas, numa parceria, para poder realmente trazer elas para gerar valor junto com você, junto com a sua empresa. Ela não vai ser só um parceiro que vai ser um fornecedor. Ela tem que entender que ela vai gerar um valor conjuntamente com você. Então, esse processo de cocriação do valor está ligado com a questão do networking, do relacionamento. Então, não adianta você fazer uma rede muito grande. Você tem que fazer uma rede que gere valor, mas você precisa passar para as pessoas que elas têm que estar, vamos dizer assim, engajadas com você nesse processo de gerar valor conjuntamente, fazer uma cocriação. Qualquer empresa que você pegar, qualquer grande exemplo que você pegar de empresa inovadora, você vai perceber que os colaboradores, né, as pessoas que estão diretamente colaborando ou externamente como parceiro, elas estão conscientes que elas estão ali juntas, que elas estão num processo de ganha-ganha, né? Então elas estão engajadas em fazer aquela organização, aquele projeto, aquela parceria dar certo, porque elas percebem que quem propôs aquela parceria está fazendo um processo realmente compartilhado, co-criado para que esse processo seja, vamos dizer assim, tenha mais resultados para todo mundo. Então, por exemplo, esse é um exemplo que eu gosto muito de dar, né? A outra questão que eu acho que é interessante, por exemplo, a própria questão de trabalhar os recursos. O bom empreendedor é aquele empreendedor que sabe, como o exemplo que eu dei da Universidade de Utah, que eu falei anteriormente, né? De você realmente fazer um excelente uso, um excelente manejo dos seus recursos. O bom empreendedor, o empreendedor de excelência, ele sabe, com pouco recurso, gerar grandes valores. Então, essa forma como você trabalha os recursos, os ativos, também é um outro valor interessante, né? Como as empresas têm uma pressão muito grande por reduzir custos e realmente está trabalhando com estruturas muito enxutas, esse tipo de valor tem que ser trabalhado ao extremo. E aí é claro que a empresa vai se valer de outros elementos, como, por exemplo, a própria questão do Lean Startup ou mesmo Lean Production, todos os valores e a filosofia que estão ligados a isso, ela vai juntando, mas se você pegar na essência, é assim, como que eu consigo ser produtivo com poucos recursos, né? Então, é um outro valor também muito interessante que eu acho que as empresas estão aprendendo com o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo de startup. Os valores empreendedores, eles podem ser aprendidos. Esse que eu acho que é um dos pontos fundamentais. Você pode aprender a ser mais empreendedor, né? Se você olhar demais, ou com muita ênfase, grandes empreendedores que são esses mitos, você vai até ter esse paradoxo que eu estou falando. Ao invés de você se inspirar neles, você vai falar, nossa, eu estou inibido com esse super-herói, eu jamais vou ser esse super-herói. E quando eu acho que é exatamente o contrário. Os valores empreendedores, eles são mais comuns do que a gente imagina. Então, você ser ágil, você ser uma pessoa que vai trabalhar bem os recursos, vai trabalhar bem o relacionamento. Um ponto que a gente não destacou ainda, mas que a gente pode trabalhar mais para frente, a própria questão do aproveitamento das oportunidades, tudo isso pode ser melhorado nas pessoas e nas organizações através do ensino do empreendedorismo. Então, aprender essas competências, elas
são tarefas que não são tão difíceis como às vezes as pessoas pintam.